Se Deus quiser, o Brasil vai ganhar Se Deus agora. quiser, o Brasil vai ganhar E ela agora, vai falar, é. no próximo encontro, ela vai falar que foi a Copa do Mundo de 2026. Então, mas a Copa, ela acontece na cidade, você vive ela. Igual quando a gente estava no Brasil, né? A gente pinta a rua, todo mundo se veste de verde e amarelo. Então, é um clima muito legal. Ser grato pelo hoje. Isso. Não sei se eu te falei, os Simpsons falaram, alguns anos atrás, que o Brasil ia ganhar essa Copa do Mundo. Opa! Então, como os Simpsons até agora não erraram, a gente tem que acreditar. Então, vamos lá, ó, celebrar no final da Copa. Se Deus celebrar quiser. nossas seis estrelinhas. Acrescentar uma mais. Mais uma. O próximo grande lance pode ser o seu. Você está pronto para marcar o grande gol da sua vida? Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra e com muito prazer que eu recebo aqui para vocês ela, que está no ambiente mais que masculino, mas consegue tirar isso de letra. Passou por diversas nações e hoje está aqui em Miami, coordenando muito dessa nossa Copa do Mundo que está para chegar. Com vocês, Valéria Sorrentino. Obrigada, Mel. Primeiro, obrigado por me convidar, por me dar esse espaço para a gente conhecer melhor, né? É um prazer estar aqui compartilhando com você e com todo mundo a minha história. A minha família, ela é uma família italiana que veio para o Brasil, né? Duas partes, a família da minha mãe na Primeira Guerra Mundial, a família do meu pai na Segunda Guerra Mundial, e eles tinham cinema. Então eu já nasci numa família que tinha cinema, salas de cinema, a gente distribuía filmes para o Brasil. E aí, no Rio, por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade, não tinha uma faculdade boa de cinema, mas eu queria muito estar ligada com isso. Mas não só distribuindo, eu queria produzir. Então eu fui fazer jornalismo. Então eu sou jornalista de formação. Durante a minha vida inteira de faculdade eu fui estagiária, a gente ia para os festivais de cinema, comprava filmes, distribuía. Então o cinema está muito ligado na minha vida desde o início. E depois a gente começou a coproduzir filmes em parceria com Xuxa, Trapalhões, etc., grandes filmes, mas a gente ficava mais no filme de arte, entendeu? Então, desde muito jovem, você sempre teve contato aí com artistas, com personalidades, sim, né? Sim. Que não deve ser fácil por conta de ego, né? Por conta... Me fala um pouquinho disso. Como é engraçado você falar de ego, porque meu pai sempre falou, ego não necessariamente está no lugar certo, na hora certa, né? Não é só os artistas de cinema. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida inteira, na minha trajetória toda. O ego vem de tudo quanto é lugar, em todos os momentos, né? E a gente tem que aprender a lidar com ele, né? Então, assim... como é que eu aprendi a lidar com o ego? Com o meu trabalho. Então eu acho que assim, quanto mais ético, quanto mais esforçado a gente vai, mais a gente mostra para os outros que eu não sou uma pessoa egocêntrica, eu sou uma pessoa que sou muito orgulhosa do trabalho que eu faço. E eu não faço o trabalho sozinha, né? Eu faço o trabalho com uma equipe. Então, assim, desde o início, eu tive muito orgulho de conseguir criar as minhas equipes devagarzinho, equipes que adoram trabalhar comigo, que querem trabalhar. É um talento, né? Saber você montar a equipe é um talento. E é um talento inato. Eu acho que assim, eu nunca aprendi, nunca fiz um curso específico para isso, mas ele veio, eu acho que é um dom, né? Eu uso que é um dom muito que eu tenho. Mas as pessoas hoje em dia, quando trabalham comigo, elas acabam o evento, me ligam 2 anos depois, 1 ano e meio depois, Valéria, qual é o próximo? Eu quero fazer com você de novo. E eu fico bacana. muito honrada, né? Porque você vê que você toca a vida das pessoas de uma forma diferente, né? Não, que bacana. É muito legal. Então, depois aí da comunicação, dessa parte de aí cinema... eu trabalhei, e aí assim, quando eu acabei a faculdade, eu acabei me casando e fui pro Uruguai. Meu ex-marido estava indo pro Uruguai, morei lá 1 ano, fui dar aula de português, porque eu cheguei no Uruguai, eu falava italiano, falava português, e falei, vou misturar as duas, vai sair em espanhol? Não, lá, claro que não. Saiu. Aí eu fui aprender espanhol, e aí lá estava tendo Mercosul, eu aproveitei e dei aula de português 1 ano, ou seja, eu sou flexível, acho que eu vou onde a onda me leva.
Depois a gente voltou para o Brasil e aí ele veio para Miami. Em Miami eu não tinha visto para trabalhar aqui, então eu vim... Isso foi em que época, mais ou Foi em menos? 97, 1997. E aí chegamos em Miami, eu não tinha visto, eu falei, vamos ter filho, vai ser ótimo. Aham. E foi uma fase muito legal da minha vida, porque eu Ser mãe é maravilhoso. Ah, é maravilhoso. Eu acho que assim, hoje a minha melhor função é ser mãe, entendeu? Eu adoro ser mãe. E eu tenho 2 filhos incríveis, o Luke e o Bruno, os 2 nasceram aqui, são americanos. E aí eu fiquei 6 anos sem trabalhar, mas eu não consigo ficar parada. Então eu fui ser... Me involucrei no PTA, depois eu virei presidente do PTA, da pré-escola, da escola pública principal. E foi muito legal, porque hoje em dia, quando eu voltei a trabalhar de novo, esses 6 anos que foram, na época, um momento gigante na minha vida, Sim. hoje eles são um blink of an eye, é um pisco, entendeu? Porque muita mulher, assim, deixa de ter filhos Exato. por conta da profissão. Exato. Só que exato. depois, às vezes, pode se arrepender lá na frente, E né? ou não dá tempo, vem o tempo. Então, assim, eu tive muito privilégio que foi... Não foi planejado, ou seja, foi planejado porque eu falei, vamos juntar um com o outro e acabei tendo filhos, mas foi na hora certa. Eu tinha 27 e 29 anos, eu estava jovem, entendeu? E quando eu retomei, começa devagarzinho, né? Mas aí, de repente... Eu hoje em dia trabalho que nem uma louca sem me preocupar, porque eu dediquei muito tempo para eles na época certa, entendeu? E aqui as escolas são muito envolvidas, assim, né? A comunidade se envolve muito Sim. na escola. Acho que daí também já foi um treinamento para você ali, né? Sim, com certeza. Não, e eu tive filhos tá aqui lidando com sozinha, pessoas. né? Era eu, meu marido na época e meus 2 filhos. Sem Então, família pra estar sem ajudando, família, sem amigos, sem família. Então, assim, era 100% mãe mesmo, né? 100% mãe, dona de casa, fazia tudo. Mas foi muito bom, foi muito bom. Eu tenho lembranças maravilhosas dessa época. E é isso, Miami sempre me deixou uma lembrança maravilhosa. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de novo de voltar pra cá, assim, eu falei, gente, vai ser legal, vai ser legal. E eu tô apaixonada. Então, assim, pra mim tá sendo muito bom estar aqui nos 2 últimos anos e meio. E eu tenho muita vontade de continuar ficando aqui, porque eu conheci uma comunidade brasileira aqui, e não só brasileira, mas brasileira, americana, latina, que me abraçou com muito carinho e eu quero muito trabalhar com essas pessoas que eu tenho conhecido, sabe? Eu amo Miami também, acho que a vibe daqui, acho que você chega no aeroporto, você sai na praça, aquele bafo, você fala, ai, Miami, mas parece que a energia já é diferente. E eu vim de Zurique, né? Então Zurique é uma cidade linda, maravilhosa, você não pode falar nada errado, mas assim, de outubro até março, fica cinza, porque é um vale. Então, não é só o frio, mas é o cinza. E quando eu cheguei aqui de volta, eu entendi o quanto eu preciso do sol. Mas como você foi parar em Zurique? Então, Vamos voltar então um pouquinho. Vamos lá. Então, depois de Miami, bom, vim pra cá, aí fiquei 6 anos sem trabalhar, voltei a trabalhar com o Festival de Cinema de Miami, então assim, minha vida tinha sido festival, aí foi muito engraçado, porque eu bati na porta da direção do festival e eles olharam pra mim e falaram, Valéria, você tem um currículo maravilhoso, eu não tenho dinheiro pra te contratar. Eu falei, mas você não tá entendendo, eu tô 6 anos sem trabalhar, eu faço qualquer coisa. Então eu entrei no festival como voluntária no meu primeiro ano, né? E aí acabei conhecendo as pessoas do festival, a Nicole é queridíssima, a diretora. Então no ano seguinte ela me convidou para fazer parte e eu fiquei 8 anos no festival. Então foi foi incrível. E é isso, nem sempre você vai entrar na posição certa, entendeu? Eu acho que você tem que ter oportunidade. É humildade, né? Exato. Então, assim, ó, eu vou começar de baixo, mas eu vou aprender, vou dar o meu melhor. Exato. Quem sabe eu consigo. E eu acho que esse país aqui tem uma meritocracia, ou seja, Tem. se você tem capacidade, se você tem talento, você cresce, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que confiar no que você sabe. Claro, você vai sempre aprender, então você... Sim, Eu tinha participado de festivais Ninguém sabe de cinema. tudo. Exato, eu tinha participado de festivais de cinema, mas eu não tinha feito então foi um prazer aprender a fazer. Depois eu continuei viajando nos mesmos festivais que eu ia com meu pai, com a minha irmã e com a minha mãe, agora era para selecionar os filmes para virem para o festival. Então foi um full circle muito engraçado, foi muito bom na minha vida. Aí, bom, acabou 2008 veio a crise, né, daqui. Meu ex-marido acabou perdendo o trabalho e aí ele voltou para o Brasil. E eu fiquei 2 anos e meio aqui sozinha com os meninos, porque ele estava trabalhando no Brasil e eu aqui. Mas eu falei, gente, a gente é um casal, uma família, vamos voltar. E aí, infelizmente, a gente já tinha criado caminhos diferentes, a gente acabou separando. E aí, eu falo pra minha mãe muito, eu saí de casa com 21 anos e voltei com 39 com 2 filhos e 2 gatos, né? Pra casa dos meus pais, o que a vida te dá 2 passos pra trás pra você chegar no 0, pra você dar os passos pra frente. Eu acho que você tem que abraçar esses momentos também, né? E abrindo um parênteses aqui, filhos, a casa das mães sempre estarão abertas para vocês, não importa o que aconteça. É verdade. E meus pais sempre me abraçaram muito, foi sempre E para os meus filhos foi muito bom conviver com os meus pais, porque como eles tinham sido criados aqui,
A gente ia para o Brasil uma vez por ano. Então, a gente tinha tanta afinidade. Exato. E viver... A gente acabou 3 anos e meio lá na casa deles, então eles criaram uma relação com os meus pais que poucas netos conseguem criar, né? Então, foi incrível. E aí, bom, chegando no Rio, eu fui trabalhar no Festival de Cinema do Rio, que a gente tinha muita ligação com o pessoal. Depois eu fui convidada para participar do Rock in Rio. Uau, e aí, que barato. Fiz o Rock in Rio 2011 e 2012 em Madrid. E eu tinha aplicado para trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio. A minha primeira entrevista não deu certo. E aí eu recebi, logo depois do Rock in Rio, uma oportunidade para trabalhar na Casa Daros, que era um museu suíço, abrindo no Brasil, com uma coleção enorme de arte contemporânea latino-americana. Foi incrível. Eu participei dos últimos 6 meses da abertura, o planejamento, a gente lançou o museu. E quando eu estava no museu, me ligaram da Copa dos Jogos Olímpicos falando: Valéria, a gente achou o seu currículo, não tem uma vaga ainda, mas eu quero te entrevistar, você topa? Eu falei, claro, né? Eu tô trabalhando, mas vamos lá. Se precisar, a hora que tiver vaga. Porque era o meu sonho. Eu acho que quando você vive fora, 13 anos fora, e você volta pro seu país, você fala, poxa, eu aprendi tanta coisa fora, eu queria aplicar aqui também, né? E eu vejo muito, o que eu queria muito era poder ter um dedinho da Valéria dentro dos Jogos Olímpicos de alguma forma, né? Na cidade, no meu país, na minha cidade, né? Então, eu fiz a entrevista e o universo é fantástico, né? A pessoa que me entrevistou, ela tinha trabalhado no Festival de Cinema de Sundance. Então, ela entendia exatamente a minha capacidade, o que eu tinha feito, o que eu não dificuldades por trás de tudo, né? Exato, então acho que se não tivesse sido o Todd que me entrevistasse, eu não sei se eu teria pego essa vaga. E o incrível é que a vaga era para Head of Arrivals and Departures, que se traduz em chefe de chegadas e partidas, que é a posição que eu tô até hoje. Você tá até hoje ainda. Então são 13 anos que eu faço essa mesma posição. E para quem não entende, né, então Head de chegadas e partidas, a gente cuida de toda a operação de aeroporto de um grande evento. Então nos Jogos Olímpicos eram, na época, 75 mil clientes dos Jogos. Uau. Todos com credencial, e a gente tinha que cuidar da chegada dos atletas, dos equipamentos dos atletas, chega firearms, chegam como chama? Navios de canoagem, navios de canoagem, vem pelo avião, vem cavalos, o cavalo é o atleta mais Você recebe caro. Tudo e todos. Tudo. Então é uma curva de aprendizado, porque a primeira coisa que você faz nos 2 primeiros meses é ler os manuais dos três Jogos Olímpicos anteriores, para aprender e depois desenvolver o seu projeto. Porque a consultora do IOC, do Olympic International Committee, ela sempre fala para mim, nunca um Jogos vai ser igual ao outro, porque você vai estar em outro lugar, com uma outra cultura, com outro ambiente, com outras pessoas. Então, tá aberto para a gente poder aprender, né, com o que foi passado, desenvolver o nosso projeto e, claro, que adaptar. Porque a gente usa até aqui na nossa equipe de transporte, que a nossa palavra principal é pivot, né? Então, assim, é mudar de curso, né? Tá aqui, deu um problema? Pivot, vamos lá. Você sabe onde você quer chegar, né? Às vezes fazer esses ajustes de rota são necessários. Exato. E aí, então, assim, eu tive essa oportunidade de entrar nos Jogos, eu já tinha uma pessoa, que é meu braço direito, que a gente trabalha junto até hoje, o Magés, e ele tinha 25 anos de aviação, então eu aprendi muito com ele, mas eles precisavam de uma pessoa que desenvolvesse o evento, né? A parte toda. E trabalhamos, foi até hoje o evento que eu mais amei na minha vida, porque eu acho que é isso, na nossa cidade. Foi meu primeiro evento esportivo, tinha desafios enormes todos os dias, e quando você consegue entregar, você fala, ai, conseguimos isso. Foi maravilhoso. Eu fui em alguns dos Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro, e realmente foi um evento maravilhoso. Seguro, né, porque às vezes a gente tem medo do Rio, foi super seguro, super organizado. Teve algum contratempo? Lá sempre tem, né? Então, mas consegue contornar. Eu acho que assim, o que eu fico muito orgulhosa é que eu, quando comecei a estudar o evento todo dos anteriores, e isso foi em 2013, todo o evento, a parte de aeroportuária, de aviação, ele era todo feito manual, ou seja, o check-in dos atletas. Então, um dos desafios que a gente tem que fazer todo mundo vai embora, todo mundo chega devagarzinho, mas todo mundo vai embora uns dias depois. Então, o dia para aeroporto mais top é o dia após a cerimônia de encerramento. E aí a gente tem que ir com as companhias aéreas na Vila dos Atletas e tirar os atletas de lá direto para o aeroporto, para poder o aeroporto conseguir funcionar para todo o resto das pessoas. E lendo a operação anterior, a operação ainda tinha sido feita manual em Londres. Eu falei, gente, como assim? Vamos fazer eletronicamente, né? E através de várias, a gente ia todo mês para Brasília ter reunião com todos os órgãos governamentais, porque isso,
o aeroporto, por mais, por exemplo, você vai num estádio, a gente faz um contrato e o estádio fica sob a nossa direção durante o evento. O aeroporto, ele é sempre controlado pelo diretor aeroportuário, né? E tem órgãos governamentais, então você tem que seguir um monte de regras. A negociação é muito difícil, né? Então, que daí assim, né? Tem aquela coisa, a pessoa tem que voltar pro país dela de origem, não pode ficar. Não, tem todo esse não controle. pode perder mala, a gente não quer que pode ninguém perca a mala. Tem gente que coloca a medalha em algum lugar e não sabe. Cadê minha medalha? Perdi. Exato. Meu Deus. Então, assim, mas é isso, a gente conseguiu fazer encontros mensais em Brasília com toda a equipe de governo, que colocaram um grupo muito legal, que foi posto em prática para fazer a Copa do Mundo de 2014, depois os Jogos Olímpicos de 2016, e tudo deu certo. E a gente fez o primeiro check-in remoto dos Jogos Olímpicos totalmente eletrônico. Então, assim, o orgulho que a gente sentiu com brasileiros, né? Sim, de estar inovando, né? Não, e sem um orçamento absurdo, sem um número de pessoas absurdo, e a gente conseguir ter feito uma inovação que foi levada adiante para os outros Jogos Olímpicos. Eu acho que isso é um orgulho que a gente tem muito grande, sabe? Legal, que maravilha. Foi muito legal. E aí, bom, acabou os Jogos, eu acabei ficando um tempo no Rio, fiz alguns eventos pequenininhos. E quando você está nos Jogos, o próximo Jogos Olímpicos vem te observar. Então, eu time de observadores. Daí, tipo, tinha equipe do país. Exato. Tá. E aí eu tinha a mesma pessoa fazendo a mesma função que eu em Tóquio, ele vinha e a gente acabou ficando amigo. Ele veio pro evento teste, ele veio durante os Jogos. E eu, na minha cabeça, falei, brasileira, mulher, né? Nunca que ele vai me contratar. Porque daí as próximas Olimpíadas foi onde? Em Tóquio. Foi em Tóquio, tá, ok. Ele nunca vai me contratar. Então, ele de vez em quando me escrevia e-mail, já não estava mais trabalhando. Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Você não falava japonês? Não, mas eu, numa boa, ajudava ele porque eu sou isso. Eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Eu queria que o sucesso acontecesse. No meio tempo, eu fui convidada para fazer consultoria dos Jogos Pan-Americanos de Lima também. Então, eu comecei a fazer consultoria para os Jogos Pan-Americanos. E em julho, assim, 6 meses, um ano seguinte, 2018, eu recebo a proposta de ir para Tóquio. Uau! E aí eu falei, gente, vamos, né? Então, meus filhos já estavam na faculdade, né? Os dois estavam nos Estados Unidos, um acabando o high school e o outro na faculdade. Então, fui eu e meu segundo marido, fomos. Isso que eu ia perguntar, você estava casada aí novamente, daí ele foi junto. Foi junto. E porque assim, tem que ter um parceiro que tope, né, viajar. E é difícil, viu? Porque assim, eu tive muita sorte. Primeiro porque quando eu já fui casada há 18 anos e foi um casamento maravilhoso. E aí você fala, bom, já deu certo foi uma vez, bom, foi bom, né? Foi durante muito bom. os 18 anos. Será que eu vou conseguir de novo? Então assim, conseguir um companheiro legal e que também topasse essas minhas loucuras, porque assim, é difícil, né? E ele tinha uma marca de surfwear, resolveu fechar a marca toda, fomos nós dois para o Japão e foi incrível, porque assim, a visualização que você imagina, que até eu tô indo para o comitê trabalhar com vários estrangeiros. Quando eu cheguei lá, não era isso. Porque, era como? Então, a área de chegadas e partidas, ela fica junto com a área de transporte. Então, o departamento de transporte era o departamento de transporte da cidade de Tóquio. Então, a gente estava num outro prédio, com 250 japoneses e euzinha, única estrangeira. Tinham 3 pessoas que falavam inglês direito. Uau! Tudo era em japonês, então o e-mail era em japonês, as reuniões eram em japonês. Eu falo rápido pra caramba, eu tive que me adaptar e falar devagar, com calma, porque todas as reuniões tinham que ser traduzidas. E aí tem muito da cultura, você se adaptar com a cultura diferente. E como né? que é trabalhar com japonês? Então, foi diferente, porque a gente imagina que o Japão é o país mais tecnológico, mais avançado, e mais certinho do mundo. Certinho eles continuam sendo. Mas eles não são tão tecnológicos quanto eu imaginava que eles seriam, né? Então, assim, e tem isso, eu entendi também o brasileiro, porque nem tudo no Brasil dá certo, a gente cria formas de tentar fazer melhor outras coisas. Então assim, eu tô fazendo esse projeto, não deu certo, vamos tentar fazer por aqui para ver se fica melhor, vamos gastar menos dinheiro, vamos ter menos gente. Então é uma habilidade inata que o brasileiro desenvolve sem perceber. Quando a gente chega lá, isso é completamente diferente da cultura do japonês. O japonês não, ele é criado para fazer aquilo que ele é ensinado daquele jeito o tempo todo. Ou seja, mudanças, não sei se Exato. pode. Pode mudar? Não, então, eu ia pra reunião, eu via todo aquele cenário lá. E depois de 2 reuniões eu levantava a minha mãozinha e falava assim, mas por que senão a gente não faz desse jeito? E aí eles ficavam olhando... Tudo homem? Tudo. Não, a maioria era homem. Tá. A maioria era homem. Chegou uma hora que eles pararam de me convidar para as reuniões, porque a Valéria tinha muito Ela opinião. dá muita ideia boa e vão falar que a gente não sabia trabalhar. Então, assim, foi um período de adaptação, porque você primeiro, morar em Tóquio foi incrível, a cultura é diferente. Eu sou budista, o budismo que a gente segue era no Japão, então teve todo o encontro com essa cultura incrível.
mas tinha suas restrições de trabalho que eram difíceis. São os desafios que a gente enfrenta na vida, né? Nem você tudo ficou lá é lindo, quanto né? tempo? 1 ano. 1 ano. Então eu fui para ficar 2. Tá. Mas aí no meio do caminho, a FIFA abriu uma vaga para chegadas e partidas, né? E na época eu não apliquei para vaga, porque eu estava nos Jogos Olímpicos, Tá. eu ia fazer os jogos, né? E aí não apliquei, e aí o tempo foi passando. De repente, do nada, o meu chefe de Zurique, que acabou me contratando, me liga e fala: Valéria, ou você tem muitos bons amigos ou você tem muito boa. Eu falei: como assim? Né? Não pode ser as duas coisas? Eu falei: não, porque você não aplicou para vaga. Eu falei: não apliquei porque eu tô aqui. Não, então, eu entrevistei um monte de gente, mas eu não achei a pessoa certa. Quando eu comecei a ligar, todo mundo me indicou você. Eu falei: que bom, né? Que bom, então, sinal que eu fiz certinho. Exatamente. Então, no final, a gente conseguiu organizar. Então, eu acabei ficando em Tóquio só 1 ano. E aí, a gente foi pra Zurique em 2019, um ano depois, né? O que também, assim, pro meu marido, ele olhou pra mim: como assim? A gente acabou de Já chegar, vai a gente mudar? vai ficar 2. Então, assim, negociar a saída, né? A gente tava super feliz em Tóquio. Então, como é que a gente vai começar de novo? Tem isso, assim. Não, as pessoas, tem. pessoas olham pra gente aqui: então vocês estão morando fora, é lindo, maravilhoso. Gente, é difícil, sabe? É difícil. Chegar aqui. Principalmente o comecinho. Exato. A gente não tem, né, uma comunidade, né, que a gente se Exato. sente parte. É Exato, não é complicado. fácil. Você Não. tem que achar a casa, você tem que achar o trabalho, você tem que ver se vai ter carro ou não vai ter carro. Eu tive sorte que tanto em Zurique quanto em Tóquio eu não tinha carro. Eu fazia tudo a pé, de metrô, de bicicleta. Mas é difícil. Então, assim, e integrar de novo numa área que era a minha área, mas aí, diferente dos Jogos Olímpicos, a FIFA, a FIFA faz mais de 20 eventos por ano. Tá. Então, se você Então, imagina... você controla todos eles. Eu tava você cuidando, organiza, eu né? fazia todos eles. Então se você imagina, sub-17, sub-20, masculino e feminino. Futsal, masculino e feminino. Beach soccer, só masculino. A Copa do Mundo, masculino e feminina. E agora tem o Club World Cup, masculino e feminino. No final das contas, a gente ainda tem um congresso por ano e o Best Awards, que é tipo o Oscar da FIFA todo ano. Então, eu tava, de uma hora que eu tava fazendo um evento só, que demorava 2 anos e meio para coordenar, eu passei a fazer 20 eventos com 6 meses, 3 meses, 2 meses para programar um evento. Então, assim... Foi um aprendizado também ali. E mudou o ritmo completamente. A gente viajava muito e eu falei: gente, eu não tava esperando que fosse tudo isso. Porque tem isso, quando você recebe uma proposta, a proposta vem bonitinha, escrita no papel. Mas não necessariamente alguém te explica como é que vai ser, né? Tá, porque daí quase você não devia parar em casa. Não, lá. viajando direto. Então, assim, meu marido foi comigo, ficando em casa muito mais tempo e eu viajando direto. E aí, a bênção maravilhosa, que para alguns foi ruim, mas veio o Covid, né? Então, assim, eu tava... Dá uma descansadinha em casa. Foi maravilhoso, porque, assim, eu já tinha feito 6 meses de FIFA, né? Fazendo vários eventos. Só colocando aqui para ninguém entender errado, é maravilhoso, porque ela pode ficar um pouquinho relaxar, né? Exato. Não com a situação, enfim, da Não, doença assim, em si. mas eu acho que... Então, a minha filosofia budista mostra que tudo na vida tem um porquê, né? sabe? Eu acho que é isso, assim. Tem horas que tem gente que só tá reclama... no lugar certo, na só hora reclama. Eu falei: não, vamos tentar ver o que tem por trás disso, o que você tá aprendendo por isso, né? Então, eu acho que tem muito disso. Então, eu aproveitei que a gente não podia mais viajar, a gente ficou meio que em pausa de todos os eventos. Eu já estava preparando a Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas sem viajar. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma estratégia que eu organizei o sub-17 e sub-20 para eu não viajar mais. Então, eu fiquei mais focada com os campeonatos grandes. Então, com a Copa do Mundo masculina de 2022 e a Copa do Mundo feminina de 2023. E o que foi ótimo, porque foram 2 anos que a gente ficou parado, mas eu consegui mudar tudo, criar uma estratégia, criar um jeito de trabalho. O que me deu chance de respirar. Os meus filhos conseguiram, porque eles também têm cidadania italiana, eles conseguiram me visitar lá, ficar um tempo com a gente. O meu filho mais velho, que estava indo para Amsterdã, ficou com a gente 1 ano, porque eu não podia mais sair de lá. Então, assim... Tudo tem o seu lado bom, sabe? Só que também... E clima, assim, nunca te atrapalhou? Nunca se incomodou? Eu acho que depois de 4 anos e meio, eu sou carioca, né? Então, assim, eu prefiro calor. Não precisa... Olha a cor, né? Então, eu não ficava quase em Zurique, eu ficava viajando muito. Mas o fato de ser frio durante muito tempo... Mas não é só o frio, é o cinza. Entendeu? Dá uma depressãozinha. Zurique fica num vale, então fica muito cinza. Eu, chegando em Miami, que eu percebi que isso me incomodava tanto e que isso fazia diferença. Tanto que logo que eu cheguei aqui, o pessoal de Zurique vinha pra Miami e olhava pra mim e falava: você mudou. Eu falei: não, essa sou eu. Lá eu não era assim, né? Então, voltei, a minha essência voltou, sabe? Mas e você trabalha. Já teve burnout alguma vez? 3 vezes. Uau, 3, não foi alguma, foram 3 vezes. Mas é isso, eu acho que eu me dedico tanto para as coisas que eu faço, e eu gosto tanto do que eu faço, que a gente acaba dando demais, né?
Mas então, não vale a pena. Não, eu acho que Não vale a pena assim, vale a pena se doar, vale a pena dar o seu máximo. mas a gente tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E comigo, quando eu tenho burnout, eu tenho vertigem. Então, que é uma sensação horrível. Eu virava a cabeça, tudo rodava. Então, eu não conseguia nada, eu não conseguia fazer nada. E aí, o bom é que você não precisa tomar remédio nem nada, você aprende a fazer as manobras. E aí eu comecei a tirar o pé do desacelerador, mas era porque eu estava fazendo muitos eventos, viajando muito, muita responsabilidade. E foi isso que foi maravilhoso. Esse foi o primeiro burnout, não? Não, o primeiro burnout, foram seguidos, né? Foram 22. Então Foi entre, logo depois da Copa do Mundo masculina, entre a Copa do Mundo masculina e feminina e um com 2023, porque no final de tudo a minha mãe ainda faleceu em 2023 e eu estava no meio da Copa, eu estava na Austrália e tive que ir pro Brasil. Eu tive a chance de poder ficar com ela um mês no hospital, que foi lindo, foi a minha despedida carinhosa dela, mas foi tudo junto, foi assim, 1 ano e meio eu tive 3 burnouts. E aí eu falei, eu tenho que mudar alguma coisa, não dá. O que você mudou? Além de, né, of course, já saber como é que você se sente, tudo, mas como é que você mudou no dia a dia? Eu mudei, eu acho que é uma chave que você tem que virar, sabe? Então eu acho que é você se comprometer com o seu trabalho, mas o seu trabalho tem que acabar na hora que você sai do seu trabalho. Entendeu? Não levar pra casa. Não, e você tem uma vida. E eu aprendi a cuidar de mim, entendeu? Eu demorei muito, mas hoje eu acordo de manhã, eu nem penso. Eu acordo, faço a minha yoga, faço a minha meditação e depois o meu dia começa. Sempre foi espiritualizada? Sempre, sempre. Eu antes não meditava, né? Eu fazia yoga, mas eu não meditava. Quando eu virei budista de verdade, a gente não são 5 horas de meditação não, tá? 20 minutos tá bom. Mas eu acho que é um momento de conexão com você mesmo, sabe? Para você preparar o seu dia e falar, tá, o dia vai começar, vamos lá, vamos jogar uma boa energia, vamos pensar positivo. As coisas mesmo difíceis, a gente vai achar um caminho para resolver, né? E no final do dia tentar agradecer, né? Porque eu acho que todo dia é lindo, né? Eu sempre brinco com os meus filhos. Se você dormir esse dia, ele vai embora e você nunca mais vai ter o mesmo dia de novo, né? Então, agradecer o dia. Então, quando a gente começou na FIFA de Zurique a falar sobre a Copa do Mundo nos Estados Unidos, a intenção sempre era que viessem para cá ou que a gente só contratasse brasileiros, americanos, canadenses e mexicanos. Ou quem tivesse visto para trabalhar. E eu sou cidadã americana. Então, eu levantava a minha mão e falei, vambora, deixa eu ir. E aí acabou vindo a oportunidade de ser head de chegadas e partidas daqui, que foi assim... Meu ex-marido nunca tinha morado aqui antes, então para ele foi uma novidade. Eu falei, como é que vai ser? Eu continuava mantendo contato, não tão estreito com os meus amigos que tinham morado aqui antes. Então foi assim, foi um recomeço muito interessante. E aqui eu consegui fazer uma coisa que lá para mim tinha sido difícil. Eu consegui montar uma equipe, que é uma coisa que eu cheguei à conclusão que eu adoro. Eu adoro trabalhar com gente, eu adoro montar equipe, eu adoro ensinar para as pessoas como fazer. Eu adoro criar métodos novos de trabalho, entendeu? Então foi muito... A gente começou, eu sozinha, em janeiro de 2024. Depois de 6 meses veio uma equipe de 5. Depois a gente cresceu para 25 para fazer o Mundial de Clubes e a gente agora, durante o torneio, passa para 300 pessoas. Uau! De 25 agora vem 300. 300. E controlando agora, né? Organizando tudo, é cavalo, é equipamento... Não, agora não tem cavalo, agora é jogador, agora juiz, não é Olimpíada. Não é Olimpíada, mas são 30 aeroportos, ou seja, se você leva por comparação, a última Copa do Mundo no Catar era uma cidade só e 3 aeroportos. Aqui a gente pulou para 3 países, 16 cidades, são 30 aeroportos. E se você incluir os Team Base Camps, que é a casa fora da casa dos times, a gente pula para 74 aeroportos. Uau! Então é gigantesco. Eu acho que assim, essa Copa a gente está trabalhando com... É a maior Copa a maior Copa de que toda a gente de toda a gente história. Aumentou o número de times também. Então antes eram 32 times, agora são 48 times. Então... E tá mais longa? Antes era mais longa? Tá, agora são 104 jogos. Então são 39 dias de operação. A gente começa no dia 1º de junho e acaba no dia 22 de julho. E quando está em fase de Copa, em fase de Jogos Olímpicos, 24 horas você tem que estar disponível. Então assim, a gente vai aprendendo, né? Antes, nos Jogos Olímpicos do Brasil, eu perdi 12 quilos, desde maio até setembro, porque a gente fez Olímpico e Paralímpico. Que isso? No aeroporto você anda quilômetros. Nem sempre dá tempo de comer. Então, assim, a sorte que hoje em dia meu marido é chefe, ele preparava um café da manhã super reforçado, tinha sempre uma banana e uma maçã no meu carro, uma barrinha de cereal, bebendo muita água. Mas, a gente anda muito, a gente tem muita preocupação,
Mas hoje eu aprendi a fazer diferente. Então, assim, hoje as minhas equipes, elas têm uma equipe grande para trabalhar no chão, porque é 24 horas, né? A gente tem que cuidar da equipe, não adianta, entendeu? Atleta, se tem acontece alguma coisa com o atleta. Exato. Então, assim, eu trabalho 24 horas, tem uma equipe on call, não necessariamente eu vou estar lá respondendo o telefone toda hora, mas a gente está no escritório. A central é aqui em Miami, então também é bom porque eu só vou viajar 2 vezes para abertura e para final, mas depois eu fico aqui o tempo inteiro, o que já é um privilégio, dormir na sua própria cama, né? Porque, por exemplo, quando eu fui para o Catar e quando eu fui para os Jogos Olímpicos, para a Copa do Mundo Feminina, você fica 30, 40 dias fora da tua casa, né? Você fica num hotel, tudo diferente, né? É bem, bem diferente. E qual te emocionou mais? Qual evento te emocionou mais até agora? Se Deus quiser, o Brasil vai ganhar agora. Se Deus quiser, o Brasil vai ganhar agora. E ela vai falar, é. no próximo encontro, ela vai falar que foi a Copa do Mundo de 2026. Então, eu nunca tinha assistido Jogo do Brasil ao vivo, Tá. né? Ao vivo mesmo. De Copa vai ser meu primeiro agora aqui em Miami. Então, a Copa do Catar foi muito especial, porque Tá. ela era num lugar só. Então, em geral, quando a gente está trabalhando, a gente fica numa cidade só. Então, a gente acha uma base, ou algumas vezes tem um evento grande, a gente vai ver, vamos para outra. Então, é muito difícil, durante uma Copa do Mundo, alguém que trabalha assistir mais do que 1 ou 2 jogos. A Copa do Catar eu consegui assistir 7 jogos. Uau! Então foi um privilégio, entendeu? Tá lá e a cidade abraça a Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que essa vai ser a linda experiência de Miami, todas as 16 cidades que vão estar aqui. Não só se você tem o ingresso ou não para assistir o jogo, mas a Copa, ela acontece na cidade, você vive ela. Igual quando a gente estava no Brasil, né? A gente pinta a rua, todo mundo se veste de verde e amarelo. Então é um clima muito legal. Independente de você saber quem tá jogando ou não tá jogando. Sim. Eu acho que é uma energia muito, muito boa, né? São as nações aí todas colaborando entre si, Exato. apesar de estarem, né, competindo. Exato. E como é que é, tipo, um Irã participando de uma Copa Então, do Mundo? eu acho que isso é uma coisa que a gente está tentando muito manter. É muito importante pra gente que todos os times que se qualificaram consigam entrar. Então, é uma área que não tem Ainda está indeciso se Não, eles ele vai vir. Ele vai vir. vem. Então, é uma área, toda uma negociação governamental que não tem a ver com a minha área, mas vai ser muito, muito bom poder mostrar que mesmo o mundo, durante uma guerra, vai poder ter nações competindo entre si. E jogando... É a beleza do esporte, Exato, né? exato. Não tem rivalidade Não, ali, a não ser ali dentro do campo, fora. Exato. Todo E o mundo é presidente da irmão. FIFA usa, né? FIFA unites the world, né? E é isso, a gente quer a unidade através do esporte. Pra gente isso é muito importante. Bacana. Muito, muito importante. Desses lugares todos que você já morou, tudo assim, qual te marcou mais? Ou é Miami mesmo? Não, eu acho que foram 2. Então, Miami, definitivamente... Bom, primeiro foi onde meus filhos nasceram, né? Onde eu virei mãe, né? Onde eu tive esse primeiro contato com a maternidade e fiquei sem trabalhar, cuidando deles. Eu acho que isso é único e vai ter sempre um lugar especial no meu coração. Agora, voltando aqui nessa nova fase, mesmo sem eles, está sendo incrível. Mas o Japão foi muito especial. Foi muito especial pelos desafios que eu acho que eu vivi lá. Porque, assim, se você tivesse me dito antes, olha, você vai trabalhar com 250 homens, 250 japoneses, sem ninguém falar inglês, e vai ter tudo em japonês, eu não sei se eu toparia. Não sabe? pode ficar dando opinião. Então, exato, mas eu não sei se eu toparia. Eu acho que, assim, é a adaptabilidade do momento que eu vivi, mas ao mesmo tempo a apreciação de uma cultura tão diferente. Cada lugar, e eu e meu marido, a gente fez isso. Cada fim de semana a gente ia pegar o metrô e a gente ia pra algum lugar, não precisava ser viagem longa, pra gente descobrir uma cultura nova, um país novo, então foi muito, muito especial. Eu nunca tive no Japão, mas morro de vontade. Não, deve ser vale lindo, a pena, né? vale a pena. Vale Minha a mãe pena. uma vez foi, ela fez os... ela foi caminhando e foi fazendo, não é os impérios, os templos. Ai, não, é lindo, é lindo. Foi com uma amiga japonesa mesmo, Exato, que exato, falava exato. japonês, minha mãe não fala nada. Então minha mãe viaja o mundo inteiro e só fala português. Ela vai, se vira. Mas tá bom. Ela foi com uma amiga japonesa e foi caminhando e conhecendo os templos e dormia nas fazendas lá. Isso foi maravilhoso. Mas eu acho que a gente aprende a apreciar tudo que a gente vive. Eu morei no Uruguai, por exemplo, em 1994 e amei, sabe? Depois Zurique foi fantástico, sabe? A Suíça é linda, linda, linda. Você pegar um trem, em 2 horas você tá em qualquer outro lugar, é maravilhoso. Eu acho que é isso. Você tem que apreciar quando você tá de um lugar para o outro, a poder curtir o que você tá vivendo ali. Porque também, amanhã eu posso receber outra proposta e ir para outro lugar. Então, eu acho que você tem que viver aquilo enquanto você tá ali, né? Isso é muito bom. E aí, o que você falou, né? De ser grato pelo hoje. Isso. Né? Isso aí, carregar com a gente pra sempre. Pra sempre, é muito importante. É só importante. assim que daí a gente vai conseguir, né? Ir pra muito frente. E isso é uma coisa que eu ensino muito também pra minha equipe, sabe? Eles estão
da equipe toda, eu tenho 4 pessoas que já trabalharam comigo antes e já fizeram Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos, né? O Ok. resto, todo mundo novo. E daí é voluntário ou não? Não. Então Tá, são funcionários, contratados mesmo. são funcionários da FIFA. Então, dá medo, né? Sim. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou fazer? E é isso que eu falo. A gente está num processo de 1 ano e meio trabalhando junto. Você sabe o que você sabe. Então, confia. Também ensina para a tua equipe que está vindo de última hora. Delega, ensina eles a fazerem, confiem que eles vão fazer um bom trabalho, do mesmo jeito que eu confiei em vocês que vocês vão fazer um bom trabalho, né? Então eu acho que tudo isso é um processo, mas é um processo muito legal. E depois, quando eles te ligam, Valéria, eu recebi o time, foi muito legal, deu tudo certo, o presidente também veio de última hora, foi tudo. Eu falei, tá vendo? A gente conseguiu. Isso não é uma conquista só minha, isso é uma conquista da equipe inteira, né? E isso é muito, muito bom de você ver, né? E tem novos projetos? O que você Então, tá aí? Ou quer descansar? Como é que é depois da correria que tá vindo pela frente? Mix, assim, eu consegui em Miami dar um balance na minha vida que eu tava precisando muito depois dos meus burnouts, sabe? Então, assim, como é que eu consegui isso? Foi chegar aqui e ter... uma das condições para eu vir para cá foi eu ter uma equipe, então eu consegui montar a equipe na hora certa. Eu consegui viajar muito no início, mas depois que a equipe entrou eu não viajava mais, eles que viajavam, então eu consegui criar um life and work balance que foi muito importante para minha vida, sabe? Então acho que isso é uma coisa que eu aprecio muito, e eu quero continuar tendo desafios e projetos, mas não só numa área só. Eu tô há 13 anos fazendo a mesma coisa, né? 13 anos, e eu não quero ser só a pessoa de chegadas e partidas. Eu acho que eu sou muito mais do que a pessoa de chegadas e partidas. Então eu tô procurando que outros projetos podem se encaixar na minha vida. Eu adoro ensinar, eu tenho vários mentores, eu fiz várias mentorias com pessoas jovens que continuam comigo há anos. Então, eu quero poder virar um pouco múltipla, né? Então, e fazer outras coisas, sabe? Um pouquinho antes a gente estava comentando aí sobre o livro que você falou aí do Octopus. Octopus Corporation, exatamente. Que eu acho que eu tô adorando o livro. Porque isso, o Octopus, ele é um dos animais mais inteligentes do mundo animal. E ele é muito inteligente, ele consegue trabalhar os tentáculos, cada tentáculo completamente separado um do outro. E eu, quando comecei a ler o livro, falei, eu sou um octopus, entendeu? Eu sou múltipla. E eu quero... a gente que exatamente. Você também, você tem uma empresa, depois você veio fazer isso, você também tem a sua família, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a não colocar na caixa, sabe? Então, eu quero continuar tocando essa habilidade, sabe? Mas você sabe que é difícil, assim, às vezes, porque... Principalmente no começo, né? Agora que tem um pouquinho de reconhecimento, passamos 100 mil inscritos, tudo bem. Principalmente, tipo, lá em casa, na família. Eu tenho empresas, a empresa tem 50 anos, meu pai tá lá. Mas assim, Melissa, mas você ia tocar, entendeu? E você tá aí. Então, é difícil, às vezes, pra família aceitar que a gente tem mais de uma... Exato. Não de uma profissão, né? Profissão também, mas assim, tem mais de uma oportunidade de crescimento. Porque a ideia que tá aqui é crescer, a gente crescer. Quem tá aí ouvindo e vendo, eu que tô aqui crescendo com o que você tá, né? Me ensinando. Exato. Mas é isso, então, eu também venho de uma empresa familiar, né? Então, quem começou a empresa foi meu bisavô. Aí era meu avô, depois meu pai, aí quando eu trabalhei era meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. E meu avô ainda estava vivo. E eu falei, gente, muita família. A gente tomava café da almoço, jantar, só falando de cinema. Muita família. Era tudo com cinema, era lindo, era maravilhoso. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu acho que eu preciso fazer um caminho diferente. Nem sempre foi fácil, sabe? Porque a família fica com a expectativa que você fique lá. Hoje em dia tem um orgulho enorme do caminho que eu fiz, né? Sim. Meu pai e minha irmã falam, ó, minha irmã trabalha na FIFA, entendeu? Então, assim, é muito legal. Um cargo de responsabilidade. Exato, mas no início é difícil, sabe? E esses caminhos que a gente toma, essas decisões que a gente toma, vem de uma ideia, como você falou, o seu vem de um sonho, né? Imagina que maravilha. Aconteceu de um sonho. Então, assim, vem de uma ideia, e aí você fala, será que essa ideia pode ser germinada, pode crescer, pode ir? E são as conexões, eu acho que você tem que ir fazendo as conexões certas. E eu acredito muito na energia do universo. Então, eu acho que se você tem energia boa, o universo vai te trazer contatos legais. E se conectam. Exato. Então, faça o bem, que o bem vai voltar pra você. E eu acho assim, as pessoas ficam me perguntando, Valéria, o que você vai fazer depois? Eu falei, não sei. Eu só sei que eu vou ficar em Miami. Entendeu? E aí alguma coisa vai acontecer, sabe? Então, assim, ou alguém vai me ligar, ou eu vou encontrar com alguém, ou eu vou sonhar com alguma coisa. Mas eu acho que vai vir uma as pessoas mensagem, têm que estar abertas para isso, sabe? É difícil, não é fácil. Não tô dizendo para você que é fácil para mim. Não. É um trabalho diário, né? Mas eu tenho que, nas minhas meditações eu falo muito, eu tenho que acreditar que é possível e que a coisa vai acontecer, sabe? Só acontece se primeiro a gente acreditar. Exato. A gente realmente jogar pro universo e manifestar, né? Fazer, óbvio, fazer por merecer. Não é que você vai
falar pro universo e Não. esperar que o negócio aconteça. Não, você vai trabalhar, e mas isso foi uma das acontece. coisas lindas que eu adorei muito na minha volta para Miami, porque quando eu estava aqui em Miami, eu tinha dois universos. O universo mãe, né? Eu morava em Key Biscayne, que é uma comunidade linda, todo mundo se conhece, todo mundo se vive. E aí depois eu fui trabalhar com cinema, então eu tinha uma comunidade grande. A diferença da minha vinda para Miami agora foi que eu entrei e tive contato com uma comunidade de pessoas incríveis brasileiras que estão aqui e que estão desenvolvendo projetos maravilhosos, estão se conectando, estão se ajudando. E isso Você acha que hoje o brasileiro está se ajudando mais? O brasileiro que está aqui? Acho. Antes era muito disperso e ninguém Acho. queria nada com ninguém. Eu acho que o brasileiro vinha independente. Ele não vinha se agrupar com o brasileiro. Ele vinha muito independente. Mas tinham comunidades de cubanos, de latinos, etc. Que é muito forte, Que é né? muito forte. Mas É. os brasileiros ficavam mais sozinhos. Eu acho que mudou isso, sabe? E eu fiquei muito feliz de ver essa Sim, mudança, sabe? E é uma mudança aberta, não é uma mudança fechada. Você não tem os grupinhos, né? Eu acho eu até brinquei com o André e com a Carol. Eu sou parte do board do Centro Cultural Brasil USA. Desde que eu trabalhei, fiz parte do Centro Cultural quando morei aqui em Miami primeiro. Quando eu voltei, eles me convidaram para fazer parte do board. E eu falei, gente, a gente faz parte cultural, vocês fazem parte de negócio. Aí tinha outras pessoas fazendo parte de esporte, né? Eu tenho o consulado. Falei, vamos juntar os grupos, porque é isso, a gente não quer grupinho, a gente quer uma comunidade que se abraça. Melting pot ali, né? Que se abraça, que se ajuda, que se apoia, entendeu? E porque há momentos altos, há momentos baixos, Sim. você não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que é uma comunidade real, de verdade. ganha-ganha, né? Exato, Sempre é melhor. Exato. Então isso pra mim tá sendo uma coisa muito legal e muito positiva de Miami dessa vez. Que bacana. Muito bom. Tem um momento aqui no Mel Talking que eu peço pro meu guest, pra minha guest, conversar com ela no espelho e mandar uma mensagem pra ela própria. Então é o seu eu ideal ali mandando uma mensagem pra você, pro seu eu de hoje. Tá. Você topa? Topo? Bora. Topo. Valéria, acredite que é possível. Nem sempre vai ser fácil, mas é possível. Continuar o caminho que você está querendo continuar. Qual o lado bom e o lado ruim aí dos jogos, assim, do esporte? Então, eu acho que o lado bom é você ver a capacidade de uma pessoa só, que tem um dom fantástico, desenvolver o esporte e chegar a ser campeão olímpico, ganhar uma medalha de ouro, ter os seus altos e seus baixos, né, competir, né, a parceria, principalmente no futebol, a parceria de 11 pessoas. E não são só as 11 pessoas, são as 11 pessoas e mais a equipe toda que fica por trás, né? Que eu cuido muito deles. Então, assim, não é só o grande atleta, toda a equipe que fica por trás. Eu acho que o lado ruim, que é um lado que me impressionou muito, é a política, entendeu? Tem muita política. E aí, é uma lição que meu pai me deu. A política está em tudo quanto é lugar, né? Em todos os momentos da nossa vida ela está. O peso que ela tem, e é a mesma história do ego, né? O peso que ela tem dentro do ambiente que você trabalha, que é difícil, né? Mas então, eu vejo que um mundo dos esportes é um mundo muito mais político do que eu imaginava que fosse. Tá. E que, por exemplo, Você achou que fosse mais meritocracia mesmo do que política? Exato. Enquanto que no cinema não é, entendeu? No cinema não tem tanta política. Eu tenho essa comparação. Como eu já trabalhei nos dois mundos, Rock in Rio também é diferente. Então, eu acho que é uma coisa que existe muito ainda no mundo esportivo, muita política, mas é necessário, né? Porque precisa ter uma regulamentação. Alguém precisa ter uma coordenar toda. E a FIFA é uma entidade. É uma entidade que coordena tudo. Então precisa ter todo um cuidado de tudo, né? E você sente dificuldade em trabalhar com homens, não? Ou eles com você? Eu sou uma mulher que hoje em dia, depois de tantos anos, eu acabei de fazer 55 anos, eu acho que eu sei muito bem o meu valor, sei muito bem o que eu sei. E eu luto pelo aquilo que eu acredito. Então, assim, no início, quando eu comecei a minha carreira, eu ficava muito quieta, observando, olhando, porque é intimidador, né? Tem um episódio que pra mim é clássico. Quando eu fiz minha primeira reunião dos Jogos Olímpicos no Brasil, uma reunião que era em Brasília, onde todos os órgãos governamentais estavam, eram 50 pessoas. E fui eu e o meu braço direito, que era uma Jessie, que era quem tinha 20 anos de experiência em aviação. E eu era head e ele era o senior manager, né? E aí todo mundo virou para ele, cumprimentou ele primeiro e se dirigia só para ele, né? Então, até as pessoas entenderem que eu estava começando, porque eu não tinha minha experiência, mas eu vinha de outra indústria, não tinha feito Copa do Mundo antes, etc e tal. No final, foi muito interessante, porque todos eles viraram para mim e falaram, Valéria, quando você chegou aqui, a gente não acreditava que você tinha capacidade de entregar tudo aquilo que você disse que você ia entregar. Mas se não tivesse sido você, a gente não ia entregar desse jeito.
em harmonia, ajudando um ao outro, lutando para dar tudo certo sem brigar. E mulher faz diferente, né? Esse Faz, lado materno, eu faz, acho faz. que é... Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito preconceito. Eu acho que, graças a Deus, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte do Women's Network da FIFA. Eu trouxe o Women's Network da FIFA para os Estados Unidos, para o México e para o Canadá. Hoje nós temos uma empresa que é 50% homem, 50% mulher, Legal. pela capacidade feminina, e não foi planejado, é porque a gente está realmente lá, mas existe ainda muita privilégios velados, eu acho, Sim. que ainda estão ali, sabe? É difícil, muito difícil. Tem alguma outra mensagem que você queira passar para quem está nos vendo e nos ouvindo? Eu acho que assim, a vida não é fácil, né? Mas a vida é linda. E eu acho que cada dia que a gente dá um passinho, independente de a gente cair ou levantar, vale a pena. Então eu acho que se você acredita num projeto, se você acredita em alguma coisa, vai atrás, porque eu acho que as belezas que aquilo vai te dar são incríveis, sabe? Eu vou acrescentar e com um sorriso desse, gente, que é contagiante. De Obrigada. verdade. De verdade. Obrigada. Não, mas eu faço muito, eu amo muito o que eu faço, sabe? Eu amo, mas é isso, eu amo não só entregar o produto final, mas eu adoro criar a comunidade em volta que entrega isso, né? E eu acho que é isso que as pessoas falam, lá vem a Valéria. Eu tava brincando outro dia, o pessoal falou pra mim, você tem muitos funcionários, né, agora na minha equipe, né, que a gente vai virar 300. Eu falei, gente, olha só, são 300 pessoas, mas se você dividir por 30 aeroportos, 3 turnos cada um, não é muita gente, Não, entendeu? E tem aeroportos aqui com 9... Já deu 3. 9, 10 terminais. Eu vou ter terminais com uma pessoa só. Eu falei, uma mosca dentro do aeroporto, ninguém vai ver. Então, assim, eu não quero que a pessoa que trabalhe comigo, que se mate. Eu acho que ele tem que dar de tudo, mas eu acho que a gente tem que dar as condições ideais para aquela equipe poder entregar o que a gente espera que ela entregue. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer e sempre lutar muito pela minha equipe, porque eu acho que sem a equipe... E é isso, a gente vai entregar junto, não sou eu fazendo aquilo, é toda uma equipe junto de mim entregando essa Copa do Mundo. Além de pessoas do teu lado, o que não pode faltar numa produção de um mega evento? Boa energia. Boa energia. Eu acho que assim, eu já trabalhei em alguns lugares, muito pouco tempo, graças a Deus, onde você entrava e era pesado, sabe? Eu acho que eu não consigo ficar num ambiente que é pesado. Eu acho que você tem que ter um ambiente onde todo mundo quer a mesma coisa. Sabe, eu nunca vou esquecer, de novo, no Rock in Rio, logo que eu comecei o Rock in Rio, uma vez por semana a gente tinha uma reunião, toda a equipe, onde estava o Roberto Medina, e todo mundo levantava, e ele falava a visão dele para aquele projeto, e todo mundo dizia, reportava o que estava acontecendo naquela semana. Mas é isso, está todo mundo em uníssono para aquele evento poder acontecer. Então, eu acho que o lindo de fazer um evento é isso, a gente faz desde o início, né? É uma ideia que surgiu de alguém, e vai todo mundo se juntar para fazer aquilo, e depois no final a gente celebra que aquilo foi entregue por todos nós, né? Mas a boa energia é fundamental. E assim, Copa do Mundo para o mundo todo? Não é só Brasil. Não, eu acho... E nem o país sede. Então, a gente é uma lição, né? Quando eu fui visitar todos os aeroportos aqui, eles olhavam para mim, então você vai fazer, igual o Super Bowl. Eu falei, não. Super Bowl demora 2 semanas no máximo. A gente vai fazer um evento que demora 39 dias de operação e são 104 Super Bowls, né? Aí eles olhavam para mim. Então, assim, eu acho que até o americano, isso eu vi muito na Copa do Mundo feminina na Nova Zelândia e Austrália, são 2 países de rugby. Não é um país de futebol, muito menos de futebol feminino. E você vê o país sendo transformado pela cultura do futebol e você vê as famílias inteiras indo assistir o jogo e sendo contagiados por aquilo, eu acho que é muito lindo. Então, claro que os latinos têm outra visão. Eu estava ensinando essa semana, sabe o livro de figurinhas da Copa do Mundo, né? Sim. Então, tem vários americanos trabalhando comigo, eles nunca tinham visto um livro de figurinhas na vida. Eu falei, como assim? A gente era doido pra montar. A gente crescia com isso, 6 anos de idade, a gente ia pro colégio, trocava figurinha, nunca tinham visto. Falei, mas igual figurinha de beisebol? Eu falei, não tem nada a ver com figurinha de beisebol. E aí agora, elas já estão aprendendo, tá todo mundo comprando suas figurinhas e trazendo. Então é isso, a cultura do futebol vem de dentro, né? Vem de muito lá atrás. É uma paixão. É uma paixão, é ensinar. E eu acho que mesmo sem você ter o ingresso para ver o jogo, se você estiver em uma das cidades, ou se você estivesse perto de uma das cidades, tenta ir para a cidade quando tiver um jogo, porque é contagiante, é muito legal. A energia é muito legal, né? E é uma energia de celebração. As pessoas, mesmo sendo rivais no campo, elas não têm uma rivalidade do outro lado da rua, né?
Para quem está querendo começar nessa parte de evento ou trabalhar com FIFA, enfim, com esses grandes eventos, como é que você acha que deve começar? Eu acho que voluntariado é a melhor coisa. Foi como eu entrei no Festival de Cinema, porque assim, quando eles viraram para mim, mas não posso te contratar. Eu falei, mas eu quero fazer parte, como é que eu posso fazer parte? E o voluntariado não é só para fazer aquilo que eles te disseram para você fazer, é estar ali aberto para novas coisas. Então assim, eu falo... Ser proativo. Eu falo 5 línguas, né? E eu sou jornalista. Então, quando eles viram que eu tinha habilidade de traduzir o Q&A com os diretores depois, no final, no primeiro festival, eu fiz, sei lá, 10 Q&As. Sem o menor problema. Mas depois, Valéria, você quer trabalhar com a gente? Claro! É assim que a gente começa, né? Eu acho que 30% das pessoas que hoje trabalham na FIFA começaram como voluntários de alguma forma, sabe? E a gente também tem um programa de estagiário muito legal. Hoje eu tenho um estagiário que começou, ele era do Miami-Dade College, ele começou com a gente como estagiário, ficou com a gente 1 ano e meio, ele já está contratado e o meu segundo estagiário acabou o estágio sexta-feira e segunda-feira que vem ele começa como contratado. E são pessoas que não necessariamente fizeram esporte ou fizeram management de esporte, mas eu acho que talentos, a gente está sempre em busca de talentos e a gente está sempre em busca de pessoas abertas a trabalharem, a aprenderem, né, e ter uma boa troca. Então, acho que oportunidade existe sempre a partir do momento que você encontra o seu caminho e vai buscar. É isso. Corra atrás do seu sonho. Isso, exatamente. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Muito mas obrigada. depois vou querer te receber pra gente celebrar, se Deus quiser. Vamos, Brasil não, campeão. então, eu não sei se eu te falei, os Simpsons falaram alguns anos atrás que o Brasil ia ganhar essa Copa do Mundo. Opa! Então, como os Simpsons até agora não erraram, a gente tem que acreditar, então vamos lá, ó, celebrar no final da Copa. Se Deus quiser. Celebrar Pois nossas seis estrelinhas. Acrescentar uma mais. Mais uma. Porque realmente, né, futebol é paixão, futebol às vezes até religião, né, pra muitos, Pra né? muitos, E é. tá Pra mim, é que é engraçado, as pessoas falam assim, você gosta de futebol, você é fanática por futebol? Eu falei, não. E eu acho que é o que faz eu fazer o que eu faço tão bem. Eu posso Que ter, você fique isenta. eu posso ter quem eu quiser na minha frente, que pra mim ele é um ser humano, igual a mim, entendeu? E eu vou tratar ele igualzinho eu trataria qualquer um, entendeu? É muito importante. Eu gosto de futebol, mas não sou fanática. E é isso. E tem alguns privilégios para alguns atletas, algumas comissões, alguma coisa ou não? É todo mundo igual? Não, a gente tem o que a gente chama de nível de serviço. Então, assim, os times têm um nível de serviço, os referees têm outros, os VIPs da FIFA têm outros. O que a gente trata de, a gente chama de legends, são os antigos jogadores ou os antigos treinadores, que hoje eles já se aposentaram e eles fazem parte do time de Legends da FIFA. E claro, é um prazer trabalhar com eles porque eles são reconhecidos em tudo quanto é lugar. Então, quando eles vêm para fazer parte de algum evento, eu cuidei muito do Cafu, do Ronaldo, do Roberto Carlos. Você vê eles, a energia nossa das seleção pessoas. aí, Exato. Então, assim, mas é o mesmo nível de serviço para todos os tipos de clientes. Não, a gente tenta tratar todo mundo igual e a gente também tenta preparar todos os aeroportos para os espectadores para que eles tenham a melhor experiência possível, né? Porque tá todo mundo aqui para os espectadores, né? A gente está fazendo isso tudo para a gente poder ter espectadores enchendo a Copa toda e tendo uma vibração maravilhosa, né? É isso, acompanha nas cidades, acompanha nos estádios, né? Pelas mídias todas. E a gente vai estar aqui na torcida e já deu tudo certo. Já deu tudo certo, tudo certo, exatamente. Então, galera, gratidão. Não, muito bem, muito obrigada. Feliz, obrigada por você ter vindo e compartilhado um pouquinho aí da tua Obrigada. história. Muito obrigada. E volte mais vezes. Não, com certeza, depois a gente volta para falar depois, que vem depois. Isso. Obrigada.